Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul 2018. Vamos lá, a leitura da próxima questão, acompanha comigo. A questão diz o seguinte: assinale a alternativa que corresponde à licença sobre a qual o código-fonte do núcleo do Linux está disponível. Letra A, EPL, letra B, CPL, letra C, DPL, letra D, DPI e letra E, GPL. Bem, para entender essa questão, primeiro nós vamos ter que entender que o Linux é considerado um núcleo para sistemas operacionais. Significa dizer que quando nós temos uma distribuição Linux, é um sistema operacional completo que usa o núcleo deste sistema operacional chamado Linux. Então, Linux é um núcleo para sistemas operacionais que vão receber o nome de distribuições Linux. Quando é que a gente diz que uma distribuição é uma distribuição Linux? Quando ela é um sistema operacional completo que usa o núcleo do Linux, que nós chamamos de kernel. Pois bem, o Linux ele está licenciado sob uma licença de uso. Que licença de uso é essa? É a chamada licença GPL. Então ele é distribuído sobre a licença GPL, atualmente na sua versão 2. O que significa GPL? Significa Licença Pública Geral. E o que diz a licença GPL em relação ao Linux? É ela que indica que o Linux é software livre. Isso porque a licença GPL, ela indica liberdades em relação ao uso de uma distribuição Linux. Por exemplo, existem várias liberdades que nós temos que analisar que estão descritas na licença GPL. Uma delas indica que o usuário pode executar como desejar, para qualquer propósito. Pode ser para fins educacionais, comerciais, não importa, para qualquer propósito. O usuário pode estudar o programa. Como assim estudar, professor? Estudar, nesse caso, tem a ver com a permissão de acessar os códigos que foram utilizados para criar, para desenvolver o Linux. Professor, mas aí o código-fonte tem que ser aberto? Sim, essa é uma premissa. O código-fonte tem que ser aberto. Me permitir acesso ao código-fonte para que eu possa, então, estudar os códigos de programação que foram utilizados para criar o Linux. Isso é uma liberdade indicada na licença GPL. Eu também tenho a liberdade de redistribuir cópias. Quero distribuir cópias para todos os meus amigos do Linux. Posso, porque eu tenho essa liberdade, ela está indicada na licença GPL, eu tenho a liberdade de redistribuir cópias. Outro ponto é que eu também posso modificar esse código, adequando essa distribuição Linux às minhas próprias necessidades. Olha só que interessante, além de poder modificar, eu posso modificar e também posso distribuir cópias dessas versões modificadas como uma nova distribuição Linux. E a premissa para isso é que eu tenha acesso ao código-fonte. Beleza, então a licença do Linux é a licença GPL, que dá todas essas liberdades que eu acabei de discutir, a chamada Licença Pública Geral, por isso GPL, Licença Pública Geral, que é parte de um projeto chamado GNU. Muitas vezes aparece em prova essa licença como sendo a licença GNU GPL, e tá certo, é a Licença Pública Geral do projeto GNU que o Linux acaba utilizando. Então aqui voltando à questão, a resposta só pode ser a nossa letra E de Equador, onde estava descrito GPL, a Licença Pública Geral que indica as liberdades do Linux. Certo, pessoal? Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e bons estudos!